Olá, olá, nono ano, e aí, tudo bem? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley e hoje nós vamos então corrigir exercícios sobre análise morfossintática. Aqui está até sintática, né? Mas é morfossintática. Beleza? Então, vamos lá. Temos aqui a questão 1, né? Temos então, faça análise morfossintática completa das frases abaixo. A saudosa mulher enviou uma carta acalorada para o marido ontem, tá? Então, vamos lá. Eu vou apagar isso aqui porque para mim não vai fazer efeito, então, tais linhas. Então, temos aqui a saudosa mulher enviou, vou fazer o seguinte aqui. Pronto. A saudosa mulher enviou uma carta acalorada para o marido ontem. Então, vamos lá. Conforme a morfologia, análise morfossintática, né? É um artigo definido feminino singular. Ou seja, nós temos o que aqui? Nós temos, então, o gênero e o número, tá bom? Na sintaxe, é um adjunto adnominal, certinho? Então, saudosa. Saudosa é um adjetivo. Um adjetivo restritivo, primitivo, simples e está no feminino singular. Na sintaxe, nós temos então um adjunto adnominal novamente, né? Por quê? Porque modifica o substantivo mulher. Opa. Beleza. E aqui a mesma situação, porque modifica o substantivo mulher, certinho? Então, vamos dar continuidade. Nós temos aqui, então, mulher. Mulher, conforme a morfologia, é um substantivo, certo? É um substantivo, então, comum, é um substantivo primitivo, é um substantivo simples, é um substantivo concreto, ele não é coletivo, tá? Então é isso aí, está no singular, feminino, mas ele tem, no caso, duas formas, né? Tem o homem, tem a mulher, duas formas para, então, no caso, você designar o gênero, né? Então, biforme. Só que esse biforme é homogêneo ou heterogêneo? Heterogêneo, por quê? Porque não existe mulher e um mulhero, por exemplo, o homem, né, no caso, não é? Então, pronto. Beleza. Mas ele está, deixa eu ver aqui, no singular, né? Não, já coloquei aqui, singular. Vamos colocar feminino singular. Pronto. Agora vamos então para a classificação sintática. Ele é o núcleo do sujeito.
gramatical. Beleza? O núcleo do sujeito gramatical. Agora temos que enviou, né? A questão é que nós temos o sujeito gramatical ainda. Vamos lá? Então, a mulher, saudosa mulher, sujeito. Ele todo é o sujeito, mas o sujeito é simples, porque só possui um núcleo, que nós já colocamos, né? Mulher. Certinho? Então, sujeito simples, classificamos o sujeito. Vamos agora para enviou. É um verbo. Vamos classificar o verbo conforme a sintaxe, então, e a morfologia e a sintaxe. Eu enviei, eu envio, tu envias, ele envia. Nós enviamos, vós enviastes, eles enviaram. Tô doido. Eu envio, tu envias, ele envia. Nós enviamos, vós enviais e eles enviam, tá? Eu enviei, tu enviaste, ele enviou. Nós enviamos, vós enviastes e eles enviaram. Não muda o radical. Então, verbo regular. Além deste verbo ser regular, ele é um verbo principal. Além de ser verbo principal, este verbo enviar é de primeira conjugação. Além de ser de primeira conjugação, este verbo também está, então, na terceira pessoa do singular do, então, pretérito perfeito. Certinho? Beleza. Bom, se é regular, elimina o fato de ser irregular, anômalo, abundante, defectivo. Ele não é um verbo do modo indicativo aqui, observe. Pronto. Bom, verbo principal, né? Forma nominal não é. Eu falei a conjugação. Então, é isso aí. Beleza? Vamos para a sintaxe. Na sintaxe, ele vai ser um verbo. Vamos fazer a pergunta ao verbo. A saudosa mulher enviou. Enviou o quê? Tem resposta? Tem. Uma carta. A quem? Para o marido. Ou para quem? Para o marido. Então, nós temos um verbo bitransitivo. Beleza? Verbo bitransitivo. Então, pronto. Já resolvemos aqui. Agora, uma. Uma vai ser, então, um adjunto adnominal, porque modifica o substantivo. Estou usando aqui, então, Tá, eu já vou dar a resposta da próxima, então, palavra. O núcleo do... Porque aqui, observe, eu coloquei substantivo. Não é bem o substantivo, é o núcleo do sujeito. Ou então, poderia colocar, porque ele modifica mulher. Mas é porque ele modifica um núcleo, então, não um substantivo. Só que a análise é sintática, ele modifica, então, o substantivo que é núcleo de algum termo da oração, conforme a sintaxe. Ou núcleo do sujeito, por exemplo, lá em cima, né? Ou então o núcleo do objeto direto aqui, tá? Núcleo do objeto direto que vai ser carta, beleza? Tranquilo, então. Agora, carta. Acabei de dar a resposta. Núcleo do objeto direto. Acalorada. Olha, acalorada dá um trabalhozinho assim. A saudosa mulher enviou uma carta acalorada para o marido ontem. Então, esse acalorada pode ser uma adjunta adnominal ou então um predicativo do objeto. Por quê? Porque ele se liga, né, este termo, esta palavra se liga ao núcleo do objeto direto. Vamos fazer uma inversão. Aqui nós temos uma voz ativa. Vamos transformar a voz do verbo de voz ativa para voz passiva analítica. Uma carta acalorada
é, foi enviada para o marido ontem, né, pela mulher. Né? Uma carta acalorada para o marido foi enviada pela mulher ontem. Ou uma carta acalorada para o marido ontem. Uma carta acalorada para o marido foi enviada pela mulher. Então, se a característica foi para o sujeito junto com o objeto que se tornou o sujeito paciente da oração, significa que é um adjunto adnominal. Se não fosse, seria um predicativo do objeto. Por exemplo, os alunos deixaram o professor perplexo. Agora, olha só, o professor foi feito ou foi deixado perplexo pelos alunos. A característica ficou no predicado, então é um predicativo do objeto. Aqui não, né? A característica foi junto com o núcleo do objeto direto para o sujeito, tá? Sujeito paciente. Então, acalorada é o adjunto adnominal. O núcleo do objeto direto, carta. Da mesma forma que uma, tá? Agora, aqui, ele próprio é núcleo do adjunto adnominal. Ele próprio é núcleo, tá? Aqueles adjuntos que são formados por locuções, né? Então haverá um núcleo e o outro, né, que não vai ser núcleo. Ou seja, você tem, por exemplo, muitas vezes um adjunto adnominal por completo e dentro em forma de locução, do adjunto adnominal, tem um outro adjunto que modifica, tá? Tem um adjunto que modifica o núcleo do adjunto adnominal, né? Que é um substantivo, geralmente o núcleo, certo? Então, beleza. Aqui também da mesma forma, só um pouquinho, tá aqui. A palavra, então, acalorada também é núcleo do próprio adjunto, né, que, no caso, ele forma. Tá? O adjunto adnominal. Para é uma preposição, não é? E na sintaxe não tem função. Não tem função sintática. Não era aqui não, né? Bem aqui. Beleza. Agora o O vai ser um artigo definido masculino singular. Beleza? Na sintaxe, adjunto adnominal. E ele próprio é núcleo dele mesmo. Pronto. Marido. Marido vai ser o núcleo do do objeto indireto. Por quê? Porque tem a preposição para aqui, observem as perguntas. A saudosa mulher enviou o quê? Uma carta. Para quem? Para o marido. Então temos o objeto indireto porque é iniciado por preposição. Tá? Só que nós temos que classificar conforme a morfologia, né, que eu esqueci aqui. Vamos lá. É um substantivo comum, primitivo, simples, concreto, masculino, singular. Só que ele é um substantivo, no caso biforme, tá? Biforme, heterogêneo. E agora vamos para, então, a classificação sintática. Ele é o núcleo do objeto indireto, tá? Ontem, pela morfologia, é um advérbio. De tempo.
E conforme a sintaxe, ele é um adjunto adverbial tempo, só que ele é núcleo. Ele é o núcleo do adjunto adverbial, beleza? Terminamos? Não terminamos. Por quê? Olha só, eu classifiquei aqui o sujeito, não é? Então vamos lá, nós temos aqui, enviou, tal, aí terminou aqui o predicado, análise todinha do predicado. Então vamos colocar aqui o objeto direto. Enviou o quê? Uma carta acalorada. É o objeto direto. O objeto indireto. Para o marido. Certinho? Agora o predicado. O predicado vai ser então uma carta acalorada para o marido ontem. Aí tudo aqui vai ser incluído, tá? E nós temos o núcleo, o tipo de predicado, tá? Verbal. Por quê? Porque tem um verbo bitransitivo como núcleo. Eita, nós! Imagine isso numa prova, hein? Que bonito, né, gente? Olha só. Achei muito bonito. Bom, então está aí, né? Todas as nossas classificações, né, sobre, então, a morfologia e a sintaxe. Beleza? Vamos lá, então. Vamos agora resolver algumas questões que também, né, aparecerão na prova, como essas aqui, porque você vai fazer análise, então, das, no caso, palavras ou termos, né, das orações. Aqui fica até mais difícil, né, essa forma. Aqui fica mais fácil. Por exemplo, 2. Identifique qual oração não apresenta um predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Não apresenta, tá? Um predicativo do sujeito. Vocês parecem ansiosas. Olha só, o sujeito está aqui, você faça a pergunta, então, achando o verbo. Acha o verbo e faça a pergunta o que ou quem antes e o que ou quem depois, tá? Para o predicativo não vai dar certo esse o que, mas vamos lá, olha só, tem que ter uma característica do sujeito no predicado sendo ligada ao sujeito. Então, se você separou o sujeito do predicado, havendo uma característica do sujeito no predicado, como você separou, então é um predicativo do sujeito. Quem é que parecem ansiosas? Vocês. Opa, então o predicado está aqui. Tem alguma característica do sujeito no predicado? Tem. Ansiosas. Vocês. Então é um predicativo do sujeito. Nós queremos uma, no caso, alternativa que não tenha, né? Eu acho aquele professor fantástico. Fantástico. Então temos aqui, olha só. Acho é o verbo. Então o sujeito está aqui. Quem é que acha aquele professor fantástico? Eu. Sujeito. Então temos aqui o predicado. Há algum, então, alguma característica do sujeito no predicado? Eu é que sou fantástico? Não. Eu sou o professor? Não. Ah, achamos. Pronto, olha aqui a nossa resposta. Certo? Beleza. Ele é o amor da minha vida. O verbo está aqui. Quem é o amor da sua vida? Você separa aqui. Então, ó, ele é o amor. Quem é o amor? Olha a característica. Ele. Então, nós temos a característica do sujeito, ou seja, o predicativo do sujeito. É um adjetivo no predicado que se refere ao sujeito, tá? Meu irmão, aí anda é o verbo. Quem anda nervoso? Meu irmão. Então, nós temos aqui uma característica do sujeito no predicado, que quem está nervoso é o irmão. Beleza? Então, achamos ali a B. 3. Classifique o sujeito da seguinte oração. Fiz uma grande confusão na escola quando soube que não fui escolhida. Então vamos lá. Eu fiz uma grande confusão na escola quando eu soube que eu não fui escolhida. Temos um sujeito escondido aí, chamado de sujeito implícito, desinencial, elíptico. E alguns dizem sujeito oculto, né? Então, letra C. Pronto, achamos aqui a que queríamos, não é?
Beleza. Vamos lá, continuando aqui. 4. Indique a opção em que a classe gramatical análise morfológica agora destacada não está corretamente identificada. Eu nunca disse isso. Eu disse isso quando? Nunca. Então, um advérbio, tá certo? Quando você pergunta o que ou quem, você acha o objeto. Quando você pergunta quando, onde, quanto, como, sim, não, talvez, são 22 classificações do verbo, tá? Do advérbio. Então, você acha um advérbio que eu perguntei quando, né? Alguém sabe o que ficou decidido na reunião? Você procura o verbo e você pergunta antes. Quem é que sabe o que ficou decidido na reunião? Alguém, é o sujeito, tá? Opa, aqui está um pronome. Mas nós não queremos, então, análise sintática, sim análise morfológica. Alguém é um pronome que está no lugar do sujeito? Olha, um substantivo pode fazer, então, a função de sujeito ou qualquer palavra com valor de substantivo, como os pronomes substantivos. E aqui nós temos um pronome substantivo, um pronome indefinido. É um pronome? É, tá certo? Vamos lá, então. Olha só. Temos aqui, então, ele tem de falar esquisito. Verbo. Sim, é um verbo falar, né? Agora, a encomenda ainda não chegou? Olha só. Encomenda. Então, nós temos aqui o quê? Um substantivo. Tá certo? Tá certo? Tá? Então, professor, deu tudo certo. Todos estão corretos. Certo? Indique a opção em que a classe gramatical da palavra destacada não está corretamente identificada. Nunca é um advérbio. Tá? Eu nunca disse isso. Não há dúvida de que é um advérbio. Certo? Então, alguém é um pronome? É um pronome. Falar é um verbo? É um verbo. Ah, mas tem um probleminha aqui. Vamos ver. Aí que tem um peguinha. Por quê? Olha só. Nós temos aquelas chamadas formas nominais. Certo? Então, o que é uma forma nominal? É quando um verbo, por isso que eu falei, falar é um verbo? É um verbo. Mas você tem de observar se este verbo foi transformado em uma forma, olha o nome, nominal, forma nominal. Um verbo que tem uma forma de um nome. O que tem à frente deste verbo? Tem, então, um artigo indefinido, mas é um artigo. O artigo ele fica à frente do quê? Do substantivo. O artigo fica à frente de qualquer palavra, tá? Com a função de substantivá-la, ou seja, transformá-la em substantivo. Olha só, os dois vieram aqui. Dois é um numeral, só que quando você colocou o artigo na frente, você transformou em substantivo. Tá? Então, aqui nós temos um substantivo. É o falar dele, na verdade, que é esquisito. Certo? Então, cuidado com isso, gente. Tem que prestar bastante atenção realmente. Tá? Eu garanto que quando eu falei que isso aqui era um verbo, todos identificaram como verbo. Certo? Mas tem a forma de um nome agora. E todo infinitivo, os verbos terminados em ar, ir, quando transformados em formas nominais, são transformados em substantivos masculinos. Então vamos para 5. Na frase, todos ouviram a explicação, mas nada fizeram. Em que pessoa, número, modo e tempo verbal estão conjugadas as formas verbais ouviram e fizeram? Olha só. Eu ouvi, tu ouviste, ele ouviu. Nós ouvimos, vós ouvistes e eles ouviram. Eu fiz, tu fizeste, ele fez. Nós fizemos, vós fizestes e eles fizeram. Então, terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do modo indicativo. Vamos procurar? É só você, então, identificar e procurar. Terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo. Pronto, achamos. Certo? Então, tá aqui. Primeira pessoa não é. Já elimina, tá? Do presente do indicativo. Não, é do pretérito perfeito. Tá bom? Então, a gente está aí, né? Terminamos esse conteúdo, vai cair na prova, espero que vocês estudem bastante, né? Vai haver uma questão desta daqui, então dediquem-se, e questões como esta daqui, para você então identificar as funções morfológicas e sintáticas das palavras, tá bom? Então, tchau, tchau, espero que todos sejam bem-sucedidos na prova.